Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, eu sou pesquisadora e professora do Departamento de Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas a essa série de vídeos Mulheres na Vera Cruz, promovidas pelo Sesc Vila Mariana. Eu venho estudando há muitos anos a história dessa Hollywood tropical, né, esse sonho de produzir um cinema industrial no Brasil nos anos 50, e nessa série de vídeos nós vamos conversar um pouquinho sobre essa trajetória tão controversa da nossa Hollywood tropical. Eu espero que vocês gostem. A Companhia Cinematográfica Veracruz foi fundada em 1949 por Franco Zampari e Titilo Matarazzo. Franco Zampari tinha uma experiência anterior no teatro brasileiro de comédia que inspirou essa aventura, de se realizar cinema em solo brasileiro, nos moldes das grandes produções, dos grandes filmes hollywoodianos e também bastante inspirado no neorrealismo italiano. Como parceiro nessa empreitada, Franco Zampari tinha Titilo Matarazzo, que era um grande empresário de uma família de empresários e também mecenas das artes, que resolveram então fundar os estúdios da Companhia Cinematográfica Veracruz em São Bernardo do Campo, aonde o Titilo tinha um sítio, uma granja, e essa granja se transformou então nos estúdios da Veracruz. Como que se fazia cinema num país como o Brasil, sem uma tradição de indústrias cinematográficas, com uma cinematografia que é muito determinada ainda nos dias atuais por alguns períodos de uma produção relativamente intensa, mas que cai depois em períodos de uma grande crise e que ainda não se mantém como uma indústria, que ainda precisa de subsídios, ainda hoje, eu digo, em 2021. Então, o que eles fizeram? Como eles idealizaram essa companhia? Eles investiram dinheiro próprio e, a partir daí, contrataram um cineasta de renome internacional, que é o Alberto Cavalcanti, que estava, na época, morando na Inglaterra. E o Alberto Cavalcanti começou a fazer uma ponte com técnicos, diretores que atuavam na Europa, que já tinham uma tradição de realização cinematográfica, para que pudessem vir para Veracruz e começar uma cinematografia que eles consideravam de qualidade técnica, para se destacar, por exemplo, das chanchadas que eram realizadas no Rio de Janeiro, que faziam bastante sucesso de público, mas que eram filmes feitos sem tanta infraestrutura técnica e profissional. Então esse foi um dos grandes marcos da Veracruz, que foi trazer mão de obra altamente qualificada e importar os equipamentos necessários para filmagem e edição. Como eles já tinham uma experiência no teatro brasileiro de comédia, Franco Zampari e Titilo Matarazzo, eles também acabaram aproveitando alguns profissionais, como por exemplo Adolfo Celli, que tinha vindo da Itália para trabalhar no Teatro Brasileiro de Comédia, acabou migrando para Veracruz, inclusive alguns autores, alguns cenógrafos e alguns atores e atrizes. Então tinha essa simbiose. O Teatro Brasileiro de Comédia era uma empreitada de bastante sucesso, então isso fez com que eles se encorajassem para tentar realizar uma cinematografia em solo brasileiro. Como eu mencionei, eles foram pioneiros, fundaram essa companhia em 1949. O slogan da companhia já dizia para que eles vieram, do Planalto abençoado para as terras do mundo, ou seja, eles tinham a ambição de conquistar um mercado estrangeiro, não só o mercado brasileiro. Os filmes efetivamente foram realizados com uma qualidade técnica inquestionável. O primeiro filme realizado pela Veracruz, O Caiçara, é um marco na cinematografia brasileira. Foi um filme que foi realizado numa ilha, na Ilha Bela, com todas as dificuldades que isso envolve, mas um filme efetivamente muito bem realizado, dirigido pelo Adolfo Celli,
e que teve entre as suas novidades, né, o lançamento daquela que seria a grande estrela da Veracruz, a atriz Eliane Lage. Foi justamente numa pesquisa que eu realizava sobre a Eliane Lage que eu acabei resolvendo estudar a trajetória da Veracruz, porque é uma trajetória bastante controversa, foi muito atacada nos anos 60, principalmente por Glauber Rocha, quando ele começa a pensar a cinematografia, fazer uma revisão da cinematografia brasileira, como uma aventura de burgueses, como uma aventura inconsequente, e muitas pessoas tentando apontar os erros, né, o porquê que não deu certo, porquê que depois de 18 longas metragens a companhia acabou falindo. Então eu acabei resolvendo pesquisar sobre a Veracruz para procurar redimensionar essa trajetória, que eu considero extremamente exitosa, sem dúvida, muito exitosa, né? Nós não temos no Brasil ainda hoje uma indústria de cinema como foi pensada a Veracruz, né? Nós ainda dependemos de subsídios governamentais, nós não temos uma tradição cinematográfica. Infelizmente, nós vivemos períodos de realização e períodos de entre-safra, e a Veracruz era uma proposta ousada, sim, mas eu não considero que ela foi mal sucedida de forma alguma. O saldo é muito positivo. Então, eu acho importante que a gente pense nessa perspectiva. Os filmes tiveram bastante público, os filmes eram muito bem recebidos, os filmes eram muito bem realizados, e instaurou, inclusive, uma nova forma de realização no Brasil. Muitos técnicos que vieram para Veracruz acabaram permanecendo no Brasil e trabalhando em outras produções, não só no cinema, como no teatro, como na televisão. Quer dizer, as sementes da Veracruz continuaram florescendo em solo brasileiro. Então nós não podemos invalidar, nós podemos analisar essa perspectiva de realização cinematográfica, considerando esse contexto dos anos 50. São filmes que são datados, são filmes que são passíveis de críticas, mas eu não acredito que nós possamos dizer que a Veracruz foi um fracasso absoluto, de forma alguma. E aí, a partir dessa produção, como eu mencionei, dos 18 filmes, a Veracruz foi fazendo todo um sistema baseado no Star System hollywoodiano, onde eles iam alimentando a imprensa da época, principalmente a Cinearte, a revista Cinelândia. Eles iam enviando material de divulgação dos filmes, das estrelas, quais eram os hábitos, eles adiantavam cenas de set. Então, assim, foram tentando ancorar essa cinematografia não só pelos filmes realizados, mas também por toda essa estrutura que tinha por trás do cinema, como eu mencionei, como os modelos hollywoodianos. Então, se nós pesquisarmos a imprensa dos anos 50, nós podemos entender o que a Veracruz pretendia e como que ela divulgava essa produção cinematográfica.